Podcast Embarque 360. Aviação com um novo olhar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Embarque 360. Sou Viviane Barbosa, jornalista e, assim como você, apaixonada pelo universo da aviação civil brasileira. Hoje o nosso bate-papo é sobre as mulheres na aviação e o trabalho desenvolvido em defesa delas pela Associação Internacional de Mulheres na Aviação, sediada hoje nos Estados Unidos, a sigla em inglês é IOA. Para falar sobre a importância do empoderamento das mulheres e o apoio ao ingresso ao mercado de trabalho, a nossa convidada é a querida Cristiane Darte, executiva da CITA, empresa de tecnologia da informação da indústria da aviação e vice-presidente de marketing e comunicação da Associação Internacional de Mulheres da Aviação, para um bate-papo, gente, sobre a importância do papel desta importante entidade mundial. E tem muito mais. A Cris irá falar sobre as novidades tecnológicas implementadas pela CITA nos aeroportos, dicas de filmes e livros para quem curte aviação. Embarque com a gente! Seja bem-vinda, Cris, ao podcast Embarque 360. Obrigada, Viviane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o mercado de trabalho na aviação. Cris, recentemente eu li uma tese de mestrado que eu achei muito interessante, que fala sobre o perfil das mulheres no mercado aeronáutico no Brasil. Boa notícia que, embora essa indústria sempre foi dominada pelos homens, dados recentes da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, mostram que esse perfil está mudando, que houve inclusive um aumento da participação de mulheres no mercado da aviação. Isso é animador, né? Nós estamos vendo desde um mercado que tem uma grande participação de comissárias de voo, essas sim dominam boa parte dos postos de trabalho aeronáutico aqui no Brasil, mas também de pilotos, né? De pilotas, né? De avião, como também até CEOs de empresa. Eu gostaria que você falasse, querida Cris, sobre o papel da Associação Internacional de Mulheres da Aviação, quais são os seus objetivos e, o mais importante, o que a instituição tem promovido para valorizar e destacar o protagonismo da mulher na aviação? A Associação Internacional de Mulheres na Aviação, ela nasceu por acaso, através de um encontro casual de mulheres que começaram a falar sobre o tema. Isso foi em 1988. E elas perceberam essa necessidade de ter essa conversa, de levantar certas questões que são importantes para o desenvolvimento da mulher, principalmente na aviação, como você falou, uma indústria ainda naquela época bem masculina. Hoje em dia não mais, tá? Ela já mudou bastante. E depois, no ano seguinte, em 1989, se deu o primeiro encontro, o primeiro evento anual, que foi em Chicago, nos Estados Unidos. E desde então, a cada ano, nós temos vários encontros, mas temos um encontro anual, né, que é nosso evento anual, que esse ano vai ser em Charleston, nos Estados Unidos também. Vai ser um evento híbrido. Ele vai ser presencial e vai ter uma parte também virtual. Vai ser do dia 13 ao dia 15 de outubro. Sempre a gente traz temas que são relevantes, né? Por exemplo, a gente não tem agenda fechada ainda, não posso te antecipar nada, mas em breve nós vamos anunciar esse evento, então toda a informação vai estar sempre disponível no nosso site, que é iowa.org. Iowa é IAWA.org.
tá? Mas sempre são questões relevantes para a mulher. Imagino que a gente fale sobre esse ano, que foi um ano completamente atípico, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é um momento muito particular, né? Ninguém nunca imaginou passar por ele, e é um momento que já está trazendo bastante transformação para todo mundo, né? Então, a Iowa, na Iowa nós temos o evento anual e nós temos também outros eventos ao longo do ano, né? Nós temos uns fóruns e nós temos o que a gente chama de Iowa Connects, né? Que também eram presenciais, um pouco também virtuais, e agora está tudo virtual, né? Então, a gente tem basicamente, mais ou menos, pelo menos 2 por mês, né? Então, são temas diversos. Por exemplo, a gente tem um evento agora que vai falar sobre influência na comunicação, um evento em maio que vai falar sobre a sustentabilidade na aviação. São eventos para os nossos afiliados, né, os nossos membros, e também para a comunidade. Eles também são abertos para a comunidade. Então, mesmo quem não é membro pode se inscrever. Existe uma taxa de registro, que é uma taxa é uma taxa em dólar, né? E varia de acordo com, mais ou menos, com o evento, mas é uma taxa, vamos dizer assim, simbólica, né, para o registro. É uma associação global, né, como eu te falei, ela está baseada nos Estados Unidos, mas nós temos mais ou menos 500 membros, tá? E nós temos colaboradores também, né? Então, eu acho que ela é muito tradicional, né? Como eu te falei, foi criada em 88. Nós temos, além dos eventos, nós temos programa de mentoria, que é muito importante mesmo para desenvolver carreiras de mulheres. Eu trabalho também num outro trabalho voluntário, que é um trabalho desenvolvido com mulheres no comando. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho na aviação. Querida Cris, durante a pandemia de Covid, que afetou não só o nosso país, mas como vários países do mundo, os mercados de aviação e de turismo foram drasticamente afetados. Há uma estimativa de perda de 7 mil postos de trabalho aqui no Brasil. Como a Associação Internacional de Mulheres da Aviação vem trabalhando temas como a importância da formação e a capacitação para as mulheres que anseiam ingressar nesse mercado e para aquelas que perderam seus postos de trabalho? Associações como a Iowa, e eu estou colocando num plural para você, porque eu não acho que isso é uma coisa única da Iowa, né? Nós temos outras associações muito importantes na indústria, como o ACI, que é a Associação de Aeroportos Internacional, né? O Conselho Internacional de Aeroportos. Nós temos a ALTA, que é a Associação também da América Latina para companhias aéreas. Nós temos a IATA, enfim, todas essas associações, elas têm um papel a cumprir, né, dentro da indústria aérea, de apoio em todos os momentos. Então, quando você tem, por exemplo, aí eu vou voltar para a Iowa, né, você tem uma associação que ela não só traz informação, ela traz formação através dos seminários, ela traz um apoio através de mentoria e ela também ajuda a capacitar com um programa de bolsas de estudos que nós fazemos em parceria com universidades em todo o mundo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma parceria com a ALTA no Panamá, numa universidade de tecnologia, onde nós distribuímos 6 bolsas de estudos. São para os melhores alunos. Então, isso assim, motiva bastante a ingressão no mercado, né? Nós acreditamos e seguimos o que a indústria fala, que essa indústria ela vai se recuperar e essas pessoas vão voltar aos seus mercados de trabalho, né? A gente, só que é uma coisa que realmente é difícil de você prever, porque o ano vai passando, a gente depende de outros fatores e a vacina é muito importante,
nesse processo de recuperação, e a gente já vê resultados de países onde a vacinação está um pouco mais avançada e a indústria aérea já está avançando junto, porque pode acontecer tudo, né, na vida da gente, mas a nossa paixão, que é humana, a paixão de voar, de conhecer outros países, de estar, de se conectar como pessoas, isso não passa, né? Então isso vai continuar. Então, o que a gente está tendo é um momento realmente de pausa, né? E a gente estava indo numa crescente assim, de números de aeroportos aumentando, companhias aéreas, passageiros, né? Estava tendo um boom. E agora deu uma reduzida por causa da pandemia, mas a gente já sabe que a recuperação ela já está acontecendo, né? Não é uma coisa que está parada mais, a gente já está no momento de recuperação. Então, capacitar as mulheres, ajudar as mulheres a ingressarem e a reingressarem no mercado de trabalho é super importante. É fundamental que as mulheres procurem associações como a Iowa para que elas possam ter ajuda nessa volta ao mercado, para se manter no mercado, né? Porque hoje em dia, para a gente se manter também, a gente tem que ser bastante criativo, a gente tem que se adaptar a nova normalidade, né? O novo normal que a gente chama, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está tendo esse bate-papo virtual, né? E pessoalmente, eu acho que a gente está aprendendo muito com essa pandemia e a gente tem que procurar tirar o que há de melhor. Quais são as lições que você tira dessa pandemia? Eu acho que a maior lição da pandemia, e isso é muito importante para as mulheres, é que nós tivemos que nos reinventar dentro desse... Vou falar uma palavra que talvez não seja melhor, que é o lockdown, que a gente ficou realmente muito em casa, né? A gente continua em casa, a gente tem as restrições para a gente sobreviver e não ser contaminado por esse vírus. E a gente teve que reaprender, ou talvez se adaptar ainda mais a essa nova realidade, que é ficar em casa, trabalhar de casa. Então, a mulher que tem filhos, a mulher que tem uma vida super ativa. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho pais idosos que requerem extrema atenção numa pandemia, né? A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer exercício, cuidar da nossa saúde, tudo isso num novo mundo virtual, né? Então, eu acho que as tarefas dentro de uma família, seja a família de 4 pessoas, de 2 pessoas, de uma pessoa, enfim, elas acabam sendo divididas e completamente mudadas. Então, hoje, o que a gente vê é que as famílias se adaptaram a essa nova realidade, né? E o homem, se já não ajudava a mulher em casa, passou a ajudar, a dividir tarefas, assim como os filhos, como os pais, não é? Então, eu acho que essa foi a maior lição. E, atrelado a isso, eu não posso deixar de mencionar a questão da diversidade e inclusão, que ficou muito forte com a pandemia, né? Porque hoje em dia é muito claro que não importa, você não sabe como eu sou, você não sabe, você está me vendo numa tela onde quer dizer, a gente se conhece, né? Você sabe como eu sou porque a gente se conhece, mas quem está me assistindo agora não sabe como é a Cristiane, quantos quilos eu peso, se eu tenho alguma incapacidade, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma limitação. Isso não importa, porque eu estou trabalhando de forma virtual. Então, eu acho que isso foi o de mais bacana que aconteceu, que realmente trouxe à tona questões de diversidade e inclusão que já estavam
aparecendo em discussões, né, não só a questão da mulher, a questão de gênero, a questão de, enfim, religião, raça, tudo que a gente está num país que tem muitas misturas, né, e muitas culturas dentro de um país tão rico como o Brasil, e que a gente passou a valorizar muito mais esse tipo de coisa, né? A gente passou a valorizar muito mais quem as pessoas são realmente. Agora vamos falar sobre tecnologia nos aeroportos. Uma coisa é certa, querida Cris, os aeroportos nunca mais serão os mesmos depois dessa pandemia. Quais são as novidades que a CITA apresenta para todos nós passageiros? A pandemia, ela antecipou algumas tendências, né, que já iam acontecer. Essas tendências, nas pesquisas da CITA, elas já apareciam para a gente, que eram tendências de tecnologia com pouco ou nenhum contato. Então, por exemplo, a biometria, que já era uma tecnologia que já estava sendo estudada por vários aeroportos e companhias aéreas para compra e aquisição, não é? É uma tecnologia que hoje você não tem como pensar num aeroporto sem biometria no futuro, né? Então, você poder despachar sua própria bagagem, ter menos contato com agentes possíveis e esses agentes eles são remanejados para fazer um outro tipo de serviço ao cliente, enfim. A tecnologia ela vem para entrar com uma necessidade do passageiro, né? A necessidade hoje é que o passageiro não precise encostar em muitos pontos, não precise contato físico com alguém, né? Então, a gente tem não só a biometria, a gente tem também muita tecnologia no celular, né? A gente tem uma solução que se chama CITA Flex, que você faz basicamente tudo com o seu celular, em todos os pontos que você entra no aeroporto, até a impressão de uma etiqueta de bagagem. Nós temos também, recentemente a gente lançou o CITA Health Protect, que é vamos dizer assim, um facilitador de toda a informação do passageiro, da sua informação de saúde, a informação antecipada que os governos têm que receber para questões de segurança. Então, quando você for vacinada, a sua informação de saúde vai estar toda compilada através desse sistema. Isso tudo são tendências que já existiam e que simplesmente vão acontecer muito mais rápido do que a gente imaginava. CITA tem um laboratório, né? E nesse laboratório a gente desenvolve várias soluções inovadoras que são colocadas em teste, que são feitas para a indústria e pela indústria, porque a CITA faz parte da indústria. A CITA foi criada por companhias aéreas em 1949 e até hoje os nossos donos são da indústria aérea, são companhias aéreas que são donas da CITA, né, que são os nossos acionistas. Então, tudo que a CITA faz é para a indústria e somos parte dela. Nós fazemos pesquisas para saber e entender cada vez mais o mercado, né? Nós trabalhamos direto com a inovação e nós fazemos de ponta a ponta a tecnologia que eu acho que a CITA é uma empresa única na indústria. Não existe nenhuma outra pela criação da CITA com S, da CITA que era um S de sociedade, né? Essa criação foi única, foi uma empresa realmente criada num outro momento, né? No momento que se precisava ter uma unificação de tecnologias e estamos aí até hoje e durante muitos anos ainda, né, sempre inovando, sempre procurando aprimorar e estamos presentes no Brasil, como em todo mundo. Nós temos mais escritórios do que a própria FIFA. Assim, a gente tem muito orgulho, né, de ter promovido alguns lançamentos, né, na região de tecnologias como o autodespacho, que nós começamos com a Gol no Galeão, né, e a Latam, ela
difundiu lindamente na América Latina, inclusive nos Estados Unidos. E nós, ano passado, fizemos os primeiros testes de biometria no aeroporto de Florianópolis, né, o Floripa Airport. Nós fizemos o projeto junto com o governo do Embarque Seguro. Então, são projetos em andamento e acho que em breve vocês vão ver a novidade, sim. Né? Não posso te dar datas, mas com certeza vai chegar muito próximo. Agora chegou o momento muito bacana do nosso podcast Embarque 360, que nós vamos falar sobre dicas de filmes, livros e séries para quem curte e adora aviação. Quais são as suas recomendações, querida Cris? Recentemente teve uma série do Santos Dumont, né? Se eu não me engano foi na HBO que passou. Essa série normalmente está disponível para quem é assinante, né? Teve um filme também, que não é um filme recente, mas eu gosto muito, que é sobre a Amélia, a Amelia Earhart, que foi a primeira mulher que fez o voo no Atlântico. É um filme bacana para assistir. E nós não podemos deixar de falar, né, das mulheres pioneiras na aviação brasileira. Então tem um livro da Ada, a mulher pioneira, né? Foi uma das primeiras a conseguir o brevet, se eu não me engano, foi a primeira a conseguir um brevet de planador. Então, acho que são leituras assim super bacanas. E existe também um livro, para quem gosta mais de clássico, do mesmo autor do Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, que se chama Voo Noturno. Ele fez vários livros, inclusive sobre aviação. Ele foi piloto, né? Inclusive no Pequeno Príncipe, né, tem o personagem do piloto. Então é um livro também super bacana. É um livro que foi escrito em 1931, um livro sobre entregas, né, de correio na região da Patagônia. Então é um livro bem humano, assim, bem bacana também. Para quem não conhece, vale a pena, um clássico. Cris, mais uma vez eu quero te agradecer por essa conversa que nós tivemos aqui hoje, inspiradora. Falamos sobre solidariedade, empoderamento feminino e diversidade, temas importantes nesses novos tempos que vivemos. Nossa conversa, sem dúvida, foi um grande aprendizado e uma troca de saberes. Muito obrigada, querida Cris, e sinta-se convidada para os demais episódios aqui do nosso podcast Embarque 360. Olha, Vivi, muito obrigada, agradeço de coração de estar aqui falando no Embarque 360, é um prazer enorme compartilhar um pouquinho da minha experiência. Gente, super obrigada para quem ouviu o nosso podcast Embarque 360. Toda semana tem episódio novo aqui no canal. E quem ajuda a fazer a pauta do programa é você. Mande suas sugestões, nos siga nas redes sociais da revista Embarque. Proteja-se, seja solidário, cuide-se. Essa pandemia irá passar. Vacina já para todos e todas.